Então, vamos iniciar fazendo um círculo mágico. Dentro do círculo, vou colocar 6 pontos baixos. Vou fechar o círculo e vou finalizar a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que iniciamos. Já subo uma correntinha. No mesmo lugar, eu vou fazer 2 pontos baixos. Essa carreira será 2 pontos baixos para cada ponto de base. Ao todo, na segunda carreira, nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Vou finalizar a segunda carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Essa finalização eu sempre faço com o ponto bem justinho, que aí não fica buraco. E se você for fazer de forma espiral, também dá certo e vai ficar igual. Mas você tem que marcar na hora que você finaliza. Você não vai fazer esse ponto baixíssimo, igual eu fiz. Aqui você já vai fazer um ponto baixo e marca, que é o início da carreira. E vai fazer toda a carreira com o número de pontos que eu sempre vou te falar no final, para você ter noção de de onde termina e onde começa cada carreira e quantos pontos vão em cada carreira, tá? Mas eu gosto de sempre terminar porque com ponto baixíssimo, porque dá a impressão que ele fica mais certinho. Principalmente quando você vai fazer peça pequena. Fazendo ele terminando com ponto baixíssimo, na hora que coloca o olho, não dá a impressão que tá torto. As carreiras ficam bem retinhas. Agora, quando é um trabalho maior, de forma espiral, nem percebe que tá sendo feito de forma espiral, por ser uma peça, né, maior. Mas eu vou continuar trabalhando desta forma, finalizando com um ponto baixíssimo. A terceira carreira, eu subo uma correntinha, no mesmo lugar, um ponto baixo. No próximo ponto, eu faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto baixo. No próximo, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, a terceira carreira, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Ao todo, ficamos com 18 pontos baixos e vou finalizar a carreira com um ponto baixíssimo, já subo uma correntinha, no mesmo lugar um ponto baixo, no próximo ponto um ponto baixo, no próximo será o aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, a sequência será essa, 2 pontos baixos e um aumento. Vou finalizar a quarta carreira com um ponto baixíssimo e ao todo ficamos com 24 pontos baixos. Vou iniciar a quinta carreira com uma correntinha, no mesmo lugar um ponto baixo, no próximo ponto um ponto baixo, no próximo um ponto baixo, o próximo será o aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, a sequência dessa carreira será 3 pontos baixos e um aumento. Vou finalizar a carreira de número 5 com ponto baixíssimo, ao todo ficamos com 30 pontos baixos. A sexta carreira eu subo uma correntinha e vou fazer uma sequência de 4 pontos baixos e um aumento. Vou finalizar a sexta carreira com um ponto baixíssimo e ao todo ficamos com 36 pontos baixos. A sétima carreira eu subo uma correntinha e vou fazer uma sequência de 5 pontos baixos e um aumento. Vou finalizar a sétima carreira com um ponto baixíssimo, ao todo ficamos com 42 pontos baixos.
A oitava carreira, eu já subo uma correntinha, no mesmo lugar um ponto baixo. Eu vou fazer uma sequência de 6 pontos baixos e um aumento. Vou finalizar a oitava carreira com um ponto baixíssimo, ao todo ficamos com 48 pontos baixos. A nona carreira, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, tá? Não vai ter aumento não. Eu já subo aqui uma correntinha e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. A nona carreira, eu fiz um ponto baixo para cada ponto de base, então a gente continuou com a mesma quantidade de pontos, 48 pontos baixos. A décima carreira, eu subo uma correntinha e vou continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Só que aqui nessa carreira vai ter uma diferença, eu já volto para te falar o número de pontos pretos. Então, por enquanto, vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Eu fiz ao todo 29 pontos baixos na cor preta. O de número 30, eu vou inserir a agulha e vou puxar a laçadinha assim. E vou pegar a linha cor de pele e vou fechar essa laçadinha. Aí eu dou uma tensionada aqui no fio preto para o ponto ficar do mesmo tamanho dos outros e vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. Ó, dou uma ajeitada aqui nessa linha. Tá vendo que o ponto ficou largo novamente? Então, eu dou uma tensionada na linha preta, pego a linha marrom, que é a cor de pele que você vai querer usar aí, venho no próximo ponto, vou conduzir a linha preta aqui, ó, por baixo dos pontos e vou fazer um ponto baixo. Olha como ficou. E conduzindo essa linha preta por baixo dos pontos, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base e já volto para te falar a quantidade que vamos fazer nessa cor. Ó, fizemos 13 pontos com a linha cor de pele. No número 14, eu venho, puxo a laçadinha, ó, fiquei com as duas na agulha e vou fechar com a linha preta. E dou uma tensionada aqui para o ponto ficar do mesmo tamanho dos outros. E agora eu finalizo a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base restante. Me restaram aqui 4 pontos. Então, ó, fiz meus 4 pontos, conduzindo a linha marrom por baixo e finalizo a carreira com um ponto baixíssimo. Então, aqui já finalizamos a 10ª carreira, vamos começar a carreira de número 11, já subi aqui uma correntinha. Agora, nós vamos trabalhar com os pontos centrados. Nós vamos fazer os pontos baixos pegando bem no meio do ponto. Ó, e vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Nessas carreiras que eu estou conduzindo, eu não aumentei nada, então nós continuamos com 48 pontos baixos, não houve aumento, tá? Ó, pegando bem no meio do ponto, vamos seguir trabalhando. Ó, vamos ver se assim você consegue visualizar melhor. Tô conduzindo a linha marrom aqui por baixo e vou pegar no meio do ponto, ó, bem assim, no meio. Normalmente a gente pega aqui, ó, entre os pontos. Agora, nós vamos centralizar esses pontos, pegando bem no meio de cada pontinho. E vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base desta forma, fazendo o ponto centrado.
Então, aqui eu fiz 28 pontos baixos na cor preta, pegando bem no meio do ponto. No 28º, deixa eu conferir quantos eu fiz aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. No 29º, pegando no meio do ponto, eu faço ele pela metade e vou fechar com a linha cor de pele. Ó, aqui o próximo é um ponto preto, vou pegar no meio dele e vou fazer um ponto baixo, pegando no meio do ponto e vou seguir trabalhando com a linha cor de pele. Ó, centralizado também. Fiz um ponto baixo para cada ponto de base, em cima de cada um cor de pele. Em cima aqui, ó, desse primeiro ponto preto, eu vou fazer meio ponto com a linha cor de pele e vou fechar com a linha preta. Dou uma tensionada aqui nesse fio para os pontos ficarem do mesmo tamanho e conduzindo a linha marrom, eu finalizo a carreira com um ponto baixo para cada ponto restante. Me restaram 3 pontos aqui nesse final. Ó, e pegando centralizada. E já finalizo a carreira com um ponto baixíssimo. Vou iniciar a próxima e vou continuar trabalhando, pegando bem no meio do ponto, ó. Aqui já é a carreira número 12, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E trabalhando com os pontos centrados, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base com a linha preta, conduzindo a linha cor de pele aqui por baixo dos pontos. Ó, eu fiz 27 pontos baixos, no 28º eu insiro a agulha, puxo uma laçada e vou fechar com a linha cor de pele. Dou uma tensionada em cima do ponto preto, bem no meio dele, eu começo a trabalhar com a linha cor de pele, trabalhando com os pontos centrados. E vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, conduzindo o fio preto por baixo dos pontos. Então, eu fiz 17 pontos aqui, cor de pele. No próximo ponto, que é o número 18, eu puxo a laçadinha, fecho com a linha preta, dou uma tensionada aqui para o ponto ficar do mesmo tamanho e me restaram apenas 2 pontos. Então, eu finalizo com 2 pontos na cor preta, centralizado, ó, pegando os pontos bem no meiozinho. Então, aqui eu vou finalizar a carreira com um ponto baixíssimo e ficou desta forma, ó. A próxima carreira, eu subo uma correntinha no mesmo lugar, no caso, no meio do ponto, né? Pegando no meio do ponto, faço um ponto baixo, conduzindo a linha cor de pele e vou trabalhar fazendo os pontos centralizados. Um ponto baixo para cada ponto de base. Então, aqui na carreira número 13, eu já fiz 26 pontos baixos na cor preta. Chegando aqui no 27º ponto, eu puxo a laçadinha e vou fechar com essa linha marrom. Fechei com a linha marrom, dou uma tensionada nessa linha preta, venho em cima desse ponto preto, faço um ponto centrado e sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base com essa linha cor de pele.
Ó, então, eu fiz 19 pontos na cor de pele. No número 20, que eu venho aqui em cima do preto, eu puxo pela metade, ó, e vou fechar com a linha preta. Me restou apenas um ponto dessa carreira, então eu trabalho no meio dele com a linha preta e já finalizo com um ponto baixíssimo, que ficou desta forma, ó. E aqui conduzindo o fio, ó, ele não fica solto lá dentro. Esse aqui do círculo mágico, você já pode virar aqui, ó. Puxa uma laçadinha dele e faz um arremate para já ficar certinho o nozinho aqui do círculo mágico, ele já fica arrematado. Não precisa cortar o excesso, pode deixar para dentro. E agora vamos iniciar a próxima carreira, a carreira de número 14. Aqui é só continuar trabalhando da mesma forma. Subo uma correntinha, venho aqui, ó, no primeiro ponto, trabalhando no meio, né, no ponto centrado, e faz um ponto baixo para cada ponto de base. Ó, eu fiz 25 pontos na linha preta, no 26º eu fiz ele pela metade e vou fechar com a linha bege. Em cima desse preto que eu tenho aqui à frente, já pego bem no meio dele e começo a trabalhar com a linha cor de pele. E faço um ponto baixo para cada ponto de base. Ó, eu fiz 21 pontos. Aqui no número 22, que seria aqui em cima da linha preta, eu vou inserir a agulha e vou fazer ele pela metade e fecho com a linha preta. Então, essa carreira eu finalizei, tá vendo? Então, eu vou finalizar ela aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Então, finalizamos a carreira de número 14, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 carreiras feitas. Ficou desta forma. E com ponto centralizado, fica bem certinho cada carreira. E fica bem bonitinho o resultado final. A carreira de número 15, a gente sobe uma correntinha, aqui, ó, no primeiro ponto, no meio do ponto, faço um ponto baixo, no próximo ponto, um ponto baixo. Eu vou fazer uma sequência de 5 pontos baixos. Aqui foi o meu 5º ponto. Agora, eu venho aqui, ó, nesse aqui e nesse, e vou pegar a laçadinha de fora, venho no próximo ponto, pego a laçadinha de fora, passo a linha por dentro dessas duas laçadas e faço o ponto baixo. Então, diminui esse e esse. Venho nesse próximo e faço um ponto baixo. E vou fazer essa sequência de 5 pontos baixos novamente. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu venho nesse e esse, pego a laçadinha de fora desse primeiro, venho aqui nesse segundo, pego a laçadinha de fora, passo a linha por dentro dessas duas laçadas e faço o ponto baixo. Então, eu diminuí este e este. Então, eu venho nesse próximo, pegando no meio do ponto e sempre conduzindo a linha aqui por trás. E vou fazer novamente a sequência de 5 pontos baixos e uma diminuição. E assim eu vou fazer por toda a volta. Chegou aqui, ó. Eu vou continuar fazendo com você, para você não ter dúvida aqui.
Então, aqui eu diminuí, fiz 1, 2, 3, 4, 5. Já venho aqui, pego a laçadinha de fora, no próximo ponto. Pego a laçadinha de fora, passo a linha por dentro das duas laçadas, faço o ponto baixo. Vou lá no próximo, faço 1, 2, 3, 4. Aqui é o meu quinto ponto. Eu puxo a laçadinha desse jeito e vou fechar com a linha marrom, porque aqui já é o meu último ponto preto. Então, eu fecho com a linha cor de pele, dou uma tensionada nessa linha preta, eu venho aqui nesse próximo ponto e vou fazer um ponto baixo. E aqui, ó, como era meu quinto ponto, aqui eu fiz mais um, porque eu troquei de cor e já faço uma diminuição. Pego a laçadinha de fora, venho no próximo ponto, pego a laçadinha de fora, passo a linha por dentro dessas duas laçadas, faço ponto baixo. Então, diminui esse e esse. Então, venho no meio desse ponto e vou fazer essa sequência de 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Nesse e esse eu vou diminuir. Então, pega a laçadinha aqui de fora, no próximo ponto, pega a laçadinha de fora, passo a linha por dentro dessas duas laçadas e faz o ponto baixo. Vou lá no próximo ponto, pegando no meio do ponto e continuo. 2, 3, 4, 5. Então, aqui já é a diminuição. Um, 2, 3, 4. Aqui é o último ponto dessa carreira, eu subo a laçada, fecho com a linha preta, dou uma tensionada nesse ponto e finalizo com um ponto baixíssimo. Então, essa carreira foi toda de diminuição e ficou desta forma. Ao todo, nessa carreira, ficamos com 42 pontos baixos. E é a minha carreira de número 15. A carreira de número 16 e 17, ela é idêntica a essa aqui. Não vai ter diminuição, vai ser a mesma quantidade de pontos. Você vai fazer um ponto baixo para cada ponto de base, pegando no meio do ponto. Chegou no último pontinho preto aqui, faz ele pela metade, fecha com a linha cor de pele, faz um ponto para cada ponto de base, até chegar no último ponto marrom, faz pela metade, fecha com a linha preta e finaliza a carreira. Então, as duas próximas carreiras serão ponto sobre ponto. Só atenção para trocar aqui de linha para ficar idêntica a essa carreira que acabamos de fazer, para ficar certinho aqui aonde trocamos de linha. O número de pontos será o mesmo, será um ponto baixo para cada ponto de base, é só ter atenção aqui para trocar a linha, serão duas carreiras idênticas. Então, fizemos as duas carreiras de ponto sobre ponto, ao todo estamos com 17 pontos baixos. A próxima carreira, a carreira de número 18, eu vou iniciar com a correntinha e continuo trabalhando com o fio centrado, né? Pegando no meio do ponto. E vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar aqui na troca de fio.
Então, eu fiz aqui, ó, 22 pontos baixos, cheguei aqui no 23º ponto, vou fechar com a linha marrom, com a linha cor de pele, né? Dou uma tensionada no ponto, para ficar do mesmo tamanho dos outros. Venho aqui no ponto à frente e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 4 aumentos sequentes. Então, eu venho aqui, ó, no próximo ponto, pegando no meio do ponto, né, no ponto centrado, e faço um ponto baixo, no mesmo ponto de base, também pegando centrado, faço mais um ponto baixo. Então, o meu primeiro aumento. Vou pro próximo ponto, faço o segundo aumento dessa carreira. No próximo, mais um aumento. Meu terceiro aumento da carreira. E no próximo, mais um aumento. Então, fiz 4 aumentos sequentes. Agora, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Vou fazer 9 pontos baixos. Então, fiz 9 pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto de base. Agora, eu vou repetir essa sequência de 4 aumentos. Então, eu já venho aqui no próximo ponto e faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo, 2 pontos baixos. No próximo, 2 pontos baixos. E no próximo, meu quarto aumento. Então, tivemos 4 aumentos aqui e 4 aumentos aqui. Então, resta apenas um ponto para finalizar a carreira. Puxo a laçadinha, passo a linha por dentro, a linha preta, e finalizo a carreira com um ponto baixíssimo. Então, ficou desta forma esta carreira. E essa carreira de número 18, ao todo, nós ficamos com 50 pontos, tá? A carreira de número 19, 20, 21 e 23 será ponto sobre ponto, não vai mudar. Eu vou continuar com essa quantidade de pontos, com 50 pontos baixos. É só ter atenção nas trocas de fio. Então, eu vou fazer essas carreiras até a número 23, a 23ª carreira, ponto sobre ponto. Ó, então, eu fiz até a 23ª carreira, certo? Aqui foram as carreiras de ponto sobre ponto. E aqui, ó, no final, eu vou poder cortar essa linha preta. Então, eu não vou precisar fechar esse último ponto aqui com a linha preta, que eu já venho aqui, ó, para finalizar a carreira, e puxo a laçadinha na cor marrom. Aqui finalizou a carreira de número 23. Então, aqui eu vou cortar o fio preto, não vamos trabalhar mais com ele. E agora, vamos trabalhar apenas com a linha cor de pele. Na carreira número 24, vamos iniciar, né, subindo uma correntinha, no mesmo lugar um ponto baixo. Essa carreira não precisa ser ponto centrado, pegando no meio do ponto, pode ser entre os pontos, tá? Ó, meu terceiro ponto, o quarto, o quinto. O próximo será uma diminuição. Eu pego a laçadinha de fora, venho no próximo ponto, pego a laçadinha de fora, passa a linha por dentro dessas duas laçadas e faz o ponto baixo. Vou fazer a sequência de 5 pontos baixos novamente. E agora a diminuição. Vou fazer novamente 5 pontos baixos.
Agora será a diminuição. Vou lá no próximo, um ponto baixo, vou fazer a sequência novamente de 5 pontos baixos. 2. Pego as laçadinhas de fora e faço a diminuição. E assim eu trabalho por toda a carreira, 5 pontos baixos. O próximo, uma diminuição. Minha última diminuição desta carreira. Me resta um ponto, eu trabalho nele e finalizo com um ponto baixíssimo. Olha como ficou. Já deu uma leve curvada aqui para baixo. A carreira de número 25 será 4 pontos baixos e uma diminuição. Essa carreira que finalizamos, a de número 24, nós ficamos com 43 pontos baixos. Então, a carreira de número 25, eu subo uma correntinha, faço um ponto baixo e vou fazer a sequência de 4 pontos baixos. No próximo será a diminuição. E vou trabalhar desta forma por toda a carreira, 4 pontos baixos e uma diminuição. Ó, finalizei a carreira de número 25, ao todo ficamos com 35 pontos baixos. A carreira de número 26, eu já começo fazendo um ponto baixo e vou fazer uma sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição. Ó, fiz 3 pontos, o próximo será a diminuição. E assim eu vou trabalhar por toda a carreira. Finalizei a carreira com um ponto baixíssimo, ao todo ficamos com 28 pontos baixos. A carreira de número 27, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Vou trabalhar essa sequência por toda a carreira, 2 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira com um ponto baixíssimo, ao todo ficamos com 21 pontos baixos. A carreira de número 28, eu vou fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Vou finalizar minha carreira com um ponto baixíssimo, ao todo ficamos com 17 pontos baixos. Agora eu vou subir uma correntinha e vou trabalhar ponto sobre ponto. Eu vou fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, eu fiz as 2 carreiras de ponto sobre ponto e chegamos na carreira de número 30. Ao todo, temos 30 carreiras. Aqui eu posso cortar esse fio, vou passar por dentro dessa laçada para não desmanchar. Ó como ficou. Só de ajeitar assim, você já vai ver o formato. Tá vendo? Ele fica bem certinho. Fica formato do rostinho, não fica aquelas cabeças só redonda. Aí, por isso que eu quis fazer desta forma. E também eu fiz com fio conduzido para não precisar fazer a cor da cabeça separado, né?
porque todo mundo faz a parte do cabelo separado para depois costurar. Então